Meus queridos, graças a Deus, Deus seja louvado por tudo. Vamos à palavra de Deus nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vou pedir a atenção dos irmãos nessa noite. Hoje nós falaremos sobre o Evangelho e a busca pelos perdidos. O Evangelho e a busca pelos perdidos. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu vou ler apenas o versículo de número 5 e 6, que diz assim: E achando-a, a põe sobre seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E o verso de número 9 diz assim: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Queridos irmãos, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, podemos dizer que é o capítulo de coisas ou pessoas que foram perdidas e se acharam ou foram achadas. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas 15, nós percebemos o quanto Deus ele é amoroso e misericordioso nessa busca. Porque percebemos, meus irmãos, o quanto o Senhor ele tem prazer em buscar. As ovelhas que estavam todas juntas, 99, o primeiro texto ele vai falar sobre isso, e o texto vai dizer que eram 100 ovelhas, só que uma havia se perdido. E ao que parece, aqui era um pastor de um rebanho médio, com mais ou menos 100 ovelhas. Ele tinha uma quantidade razoável de ovelhas, mas não tinha provisão financeira suficiente para pagar um cuidador para que ele fosse atrás daquela que se havia perdido. Então ele mesmo tinha que tomar a atitude de ir atrás daquela ovelha que se havia perdido. E a Bíblia diz que quando ele encontra, qual é a reação? A reação é de alegria. A mesma situação, a mulher com a dracma. E essa dracma, meus irmãos, ela tinha um valor simbólico muito grande, nem tanto pela moeda, mas pelo valor simbólico que ela tinha. E ela era utilizada no ornamento, naquilo que a gente chama de tiara, na minha terra chama de diadema. Ela utilizava como um ornamento e tinha um valor simbólico porque possivelmente havia sido um presente muito valoroso do seu esposo. E aquela mulher perde essa dracma, o que era equivalente ao salário de um dia de um trabalhador normal. E a Bíblia diz que quando ela encontra, recorrendo à luz, a mulher se alegra. E temos também a história de um filho. Os irmãos percebem que existe uma escala de valores aqui no capítulo de número 15. Algo material que se perde, depois um animal que se perde, e aqui a gente vai ver agora talvez a maior perca, que é a perca de um filho. E esse filho que se perde, e é interessante que o escritor ele vai falar sobre isso, o pai ele não é possessivo e não se opõe a morte simbólica daquele filho, que decreta a sua morte para aquela família, mas ele deixa ele ir, até que ele se encontra novamente, se acha, e quando ele se reencontra, aquele pai, meus irmãos, ele também vai expressar a mesma coisa que é expresso nos outros textos, alegria. Então, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a busca pelos perdidos torna-se nossa maior missão.
A busca por aqueles que precisam se encontrar torna-se a nossa maior missão. E às vezes, meus irmãos, a gente não valoriza muito esse tipo de trabalho, ou esse trabalho dentro da comunidade ou dentro da igreja. Aqueles irmãos que se esforçam no evangelismo pessoal para ir buscar os perdidos. Aquelas irmãs que, como visitadoras, muitas das vezes se esforçam para irem buscar aqueles que estão desanimados. Aquelas irmãs que trabalham, muitas das vezes, no aconselhamento cristão, a fim de ajudar aqueles que estão ansiosos e estão tristes e desanimados. Então, a busca pelos perdidos, ela deve ser a militância da igreja, a militância de cada um de nós. Porque o texto que nós lemos, principalmente na parábola das 100 ovelhas, nós vamos ver, meus irmãos, que as 99 estavam seguras, guardadas, dentro do aprisco, até que o pastor se sente desafiado a deixar as 99 guardadas e buscar aquela que estava desgarrada e que precisava ser encontrada. Então, esse é o evangelho da busca pelos perdidos. Então, antes de iniciar esse sermão, a gente precisa deixar isso muito claro, isso de forma evidente em nosso coração. A gente precisa ressignificar nossa visão de reino e nossa visão do evangelho. Porque o evangelho, irmãos, quando ele há significado em nosso coração, ele gera alegria, não é pesado. Se alguém está fazendo alguma coisa e sente que está pesado, talvez seja a hora de ressignificar a visão de reino do evangelho. Porque o evangelho, meus irmãos, existem as lutas da jornada, mas essas histórias, elas se despecham com uma reunião de alegria. A ovelha achada gerou alegria. A dracma achada gerou alegria. O filho perdido que se encontrou, ele gerou alegria. E isso tem que gerar alegria no nosso coração. É aquele irmão que caiu e se levantou, tem que haver alegria na nossa alma. É aquele irmão que estava afastado do evangelho, se reconciliou, tem que gerar alegria na nossa alma. É alguém que você conhece, que estava enfrentando uma ansiedade, uma depressão, que quando chega, meu irmão, minha irmã, pastor, eu tive vitória nessa área, isso tem que gerar alegria na nossa área. É aquele irmão, aquela irmã que estava desistindo do ministério, que estava desistindo. E quantas vezes já ouvi isso? Alguém que chega, pastor, eu quero desistir, eu não quero mais pregar, não quero mais cantar. E de repente, meus irmãos, você vai orando, vai aconselhando. Algumas pessoas vão aconselhando, pastor, me encontrei, descansei, estou com a visão de reino restaurada. Isso tem que gerar alegria na nossa alma e no nosso coração. Quem concorda diz glória a Deus esta noite, meus irmãos. Isso precisa gerar uma alegria na nossa alma. Então esse é o evangelho e a sua busca pelos perdidos. O texto vai dizer, meus irmãos, que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para os ouvir. Chegavam-se a ele todos os pecadores e publicanos, os escribas, os fariseus. A Bíblia diz que murmuravam dizendo, ele senta e come com pecadores. Eles acusavam a Jesus. E quando eles usam o termo pecadores, normalmente pecadores era uma designação utilizada para pessoas que viviam de uma forma imoral. Pessoas que a moralidade estava comprometida, falsificadores, adúlteros, pessoas que viviam de forma desonrosa. Quando fala dos publicanos, meus irmãos, pessoas que tinham uma profissão desonrosa. Quando fala de cobradores,
pessoas que não tinham moralidade. Então, a Bíblia diz que Jesus sentava com essa gente. Ele comia com essa gente. E eu disse aqui na quinta-feira, irmãos, que moralidade é quesito inegociável na vida de um cristão. O cristão que é luz do mundo e que quer ser um instrumento de Deus, moralidade é quesito inegociável. Mas aqui a gente está olhando do lado invertido, talvez da ótica de Deus. Nós estamos olhando na ótica de Deus, Deus nos ensinando que os perdidos eram o alvo principal de Jesus. Jesus sentava com essa gente. Jesus sentava com gente que a moralidade estava além do compromisso, além do comprometimento, melhor dizendo. Jesus sentava com essa gente, irmãos, que eram adúlteros, falsificadores, pessoas que levavam uma vida imoral, pessoas, meus irmãos, que não tinham dignidade, pessoas com profissões desonrosas, tropeiros, cobradores de impostos, pastores enganadores, curtidores. Essas pessoas na época, na sociedade da época, até os direitos civis lhes eram negados, para os irmãos terem uma ideia. Mas Jesus estava aberto para essa gente. Eu lembro de um dia, olha para cá, irmãos, e preste atenção nisso. Eu lembro de um dia que eu cheguei numa igreja para trazer uma palavra e entrou uma pessoa assim, meus irmãos, uma pessoa assim de uma moralidade comprometida. Eu não vou ainda entrar em detalhes porque a internet entrega um pouco a gente. E eu percebi que na hora que aquele cidadão entrou, meus irmãos, toda a igreja olhou assim, com aquele olhar, como quem dissesse assim, que ele não era digno de estar naquele lugar. Mas quando terminou a mensagem, ele era afastado do evangelho, ele veio e se reconciliou. E o Senhor teve piedade daquela vida, meus irmãos, e a alegria do céu veio sobre o coração dele. Meus irmãos, aqui dentro não tem ninguém tão digno e ninguém indigno. A igreja não é um lugar onde a gente olha para uma prateleira e vê ali produtos acabados e perfeitos. A igreja é um lugar de restauração, meus queridos, aonde o doente chega e ele precisa encontrar a cura para a glória e para o louvor do seu nome. Então todos nós que aqui estamos, nós somos esses produtos inacabados. Nós somos esses pecadores que um dia Jesus decidiu: eu quero sentar na mesa com você, eu quero sentar e ter uma refeição contigo, eu quero ter um momento de mesa com você, eu quero ter uma relação mais íntima contigo. E nós somos alcançados por essa graça e por esse evangelho. E um dia nós fomos perdidos, mas a graça de Deus alcançou a cada um de nós para a glória e para o louvor do seu nome. Então, queridos irmãos, é por isso que não há motivo de tristeza neste lugar. A graça de Deus nos alcança, meus irmãos. Você é digno de estar aqui hoje, não é pelos seus méritos. Ainda que alguém diga alguma coisa sobre você, você é digno porque o sangue de Jesus Cristo já te purificou de todo e qualquer pecado. Você foi um perdido que foi achado por Jesus. Então, meus irmãos, essa é a missão redentora do Evangelho. É buscar os perdidos. É buscar aqueles que necessitam ser alvos dessa graça. Às vezes, meus queridos, nós, e eu vou me incluir nisso porque a mensagem não é só para vocês, ela é para mim também. Às vezes, meus irmãos, nós colocamos autolimitações em nós. E a gente às vezes olha para as nossas limitações, a gente olha para alguma coisa que causa desconforto em nossas vidas. Senhor,
como é que eu posso ser alvo da tua graça? Quando eu era mais novo, eu dizia assim: Senhor, como é que eu posso ser alvo de ser um instrumento teu, se eu não sei falar, se eu tenho conotações de timidez, se eu tenho dificuldades de produzir ou de investir num patrimônio relacional. Eu dizia muito isso: Senhor, tem muita gente melhor que o Senhor pode usar, tem muita gente com mais capacidade, mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer para vocês essa noite. O que Deus olhou e viu em você é que o seu coração, ele poderia se tornar sensível nas suas mãos, aleluia. É que você, mesmo com as suas limitações e falhas, mesmo um dia sendo perdido, Deus sabia que Ele podia contar contigo para tamanha obra dentro do contexto do reino. Então alegre a sua alma nessa noite, porque hoje, depois que passou o período que você foi perdido, alcançado pela obra redentora do Cristo, você agora é alguém que pode ser um instrumento dessa missão redentora do Evangelho, buscar os perdidos. Faça isso de forma disciplinada, coloque na sua agenda, coloque isso na sua programação, seja um instrumento para buscar os perdidos. Enquanto nós vivermos essa terra, enquanto estivermos vivos, que a nossa vida seja um instrumento para buscar os perdidos, que a nossa vida seja um instrumento para abençoar as pessoas, que a nossa vida seja um instrumento, meus irmãos, para que a graça de Deus, ela possa se revelar através de nós. Eu volto a dizer, meus irmãos, a igreja não é formada de produtos perfeitos, e se você os procura, sua jornada vai ser desconfortável. A igreja é formada de gente, como o próprio Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Nós estamos aqui, irmãos, porque um dia a enfermidade do pecado chegou em nossas vidas, e nós conhecemos através da palavra do Evangelho o médico dos médicos que pode restaurar a nossa saúde espiritual. Quem foi alcançado por esta graça nesta noite? Levante as suas mãos e diga: glória a Deus, aleluia. Que sejamos esses instrumentos, que sejamos essas pessoas que através de ações de misericórdia, que através de práticas incomuns, que através de atitudes que o Espírito Santo impulsiona a nossa vida, mesa de comunhão, tempo de qualidade, possamos fazer como Jesus, deixar que os pecadores se sentem conosco. E quando Deus te disser que você precisa a cada dia conhecê-lo mais, quanto mais você o conhece, mais você vai olhar as pessoas e a multidão como Jesus olhava, porque a Bíblia diz que Jesus olhava para aquele povo e os via como ovelhas que não tinham pastor. Olhava para a fome daquele povo e dizia: dai-lhes vós de comer. E os discípulos: mas Senhor, é tanta gente, como é que a gente vai dar? E aí entra a provisão de Deus e o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Meus irmãos, o Evangelho é precioso, mas a gente precisa, meus irmãos, não esperar apenas o prato principal do Evangelho, esperar os grandes ajuntamentos. Você pode degustá-lo, você pode experimentá-lo no seu dia a dia, você pode experimentá-lo, meus irmãos, a cada momento. Você pode, muitas das vezes, com pequenas frases, um Jesus te ama ou algo parecido, influenciar a vida de pessoas. Outro dia, esses dias agora, essas semanas atrás, eu fui numa festa pregar. Quando terminou, o irmão chegou para mim, me abraçou e disse: pastor, eu fui alvo do seu ministério. Eu disse: oh, que bênção, meu querido. Eu fui batizado com o Espírito Santo através de uma oração que o Senhor fez. E isso faz mais de 15 anos. E eu estou aqui firme para a glória de Deus. Queridos irmãos, o Evangelho é isso.
O evangelho, irmãos, não é a gente olhar para nós e a gente querer o reconhecimento dos outros, não, mas é agradar àquele que nos chamou para cumprir a sua missão de buscar os perdidos aqui na terra. Então, nesta noite, que nós possamos despertar para isso, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Segundo lugar, é que esse evangelho que busca os perdidos, ele promove restauração. Ele promove restauração. Quando você olha esse pastor que está buscando essa ovelha, e a Bíblia diz, meus irmãos, e nos dá a entender isso pelo seu contexto, que ele encontra essa ovelha enfraquecida e desamparada. E essa ovelha depende do pastor para ser encontrada. Ela depende do pastor para ser erguida e ser curada. E quando eu falo aqui do pastor, é claro que os irmãos estão entendendo que isso não se limita apenas à autoridade eclesiástica. Esse negócio de buscar os perdidos é só do pastor mesmo, ou da esposa do pastor. Não, isso é um trabalho nosso. É um trabalho que você, às vezes, meus irmãos, faz de forma muito simples. Quantas vezes, irmão, termina um culto e às vezes tem alguém que precisa de um abraço. As irmãs gostam mais disso, né, de abraçar. E muitas das vezes, quando você abraça alguém, aleluia, essa pessoa sente o abraço de Jesus sobre a vida dela, aleluia. Eu me lembro, meus irmãos, quando trabalhava e gerenciava uma franquia aqui em Fortaleza, eu me lembro que, na época, a diretora da empresa, passando uma luta grande, meus irmãos, e eu lembro que ela em silêncio, orando, ela só pedia oração. E um dia, a finada esposa do pastor Paixão chegou lá na loja e disse para ela: irmã, deixa eu lhe dar um abraço. Eu não sei porquê, mas o Senhor, Ele quer que eu lhe dê um abraço. Quando ela recebeu aquele abraço, irmão, ela correu para as dependências internas, né, da empresa. E na mesma hora eu ia passando e vi ela chorando. E quando foi depois, dias depois, ela foi testemunhar num devocional que a gente fazia todos os dias lá. Ela disse assim: meus irmãos, eu estava passando uma luta muito grande. E eu estava orando a Deus, dizendo: Senhor, como eu preciso pelo menos de um abraço teu. Aleluia. Porque lembra que eu falei há minutos atrás, a gente às vezes só espera os grandes banquetes, mas a gente pode degustar o evangelho dia a dia, meus irmãos. E ela disse assim, e eu estava ali orando: Senhor, eu preciso de ti. E ela disse, que foi quando a afinada esposa do pastor Paixão chegou e disse: fulana, deixa eu lhe dar um abraço. E ela disse que aquele abraço foi como o abraço de Jesus sobre a vida dela. Foi aquele abraço de restauração. Os irmãos lembram do Eutico, que quando ele cai lá da janela, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando desce, ele não ora, ele não faz aquela oração pentecostal de ressuscitar o morto, não. A Bíblia diz que ele só deu um abraço. E às vezes, meus queridos, a gente precisa promover a restauração. Há muita dor no mundo, há muita notícia ruim no mundo, há muitas coisas ruins no mundo, há muito negativismo, há muita gente, meus irmãos, que está absorvendo essa toxicidade do mundo, e a gente está esquecendo coisas singelas, coisas cordiais. Talvez essa mensagem não fale de uma espiritualidade de dons, mas fale de uma espiritualidade de humanidade, coisas cordiais. Obrigado, você é uma bênção na obra de Deus. Eu sou grato pela sua vida. Eu preciso da sua vida. Que o Senhor te abençoe. Eu estou orando por você. E a gente precisa promover a restauração. Porque quando o pastor encontra aquela ovelha, ele a encontra, meus irmãos, enfraquecida, e ele precisava erguê-la.
E aqui eu vou relatar conforme a cultura da época. O pastor, meus irmãos, ele toma aquela ovelha nos braços. A primeira coisa que ele faz é tratar os seus ferimentos. E depois que ele trata os ferimentos, ele leva a ovelha para o convívio das demais. Queridos irmãos, não existe maior restauração do que levar um ex-ferido ao convívio dos demais, porque essa relação coletiva, ela tem poder terapêutico e de cura. Você já percebeu quando você está triste e você diz, eu não vou para a igreja, eu vou me afastar dos irmãos da igreja. Às vezes a gente fica até assim, irmãos, com aquele negócio, não, eu não vou. Mas você começa a perceber que no decorrer dos dias isso vai lhe fazendo mal. Isso vai causando, vai agravando o ferimento e não vai sarando. Aí daqui a pouco o Espírito Santo chega, ele vai mudando a sua mentalidade, ele vai trabalhando na sua vida. Aquela ferida que estava abrindo mais, que estava exposta, você sente que um bálsamo do Espírito vai caindo sobre essa ferida. E daqui a pouco não foi alguém que orou por você, não foi um profeta que deu uma profecia sobre a sua vida, foi o convívio da igreja, foi o convívio dos irmãos, foi você chegar perto de um relacionamento restaurador que promove restauração, e isso foi terapêutico e trouxe cura para a sua alma, para a nossa alma e para a nossa vida. Olhe para o seu irmão e para a sua irmã e diga assim para ela: não se afaste da igreja. Chegue perto dos irmãos. A restauração e a cura. Quem pode dizer glória a Deus por isso? O pastor fez isso com a ovelha. Ele ergueu a ovelha e promoveu restauração sobre a vida dela. Queridos irmãos, essa graça de Deus, ela promove restauração. E eu já vou terminar. Então, a gente precisa ter essa compreensão muito clara de receber com amor aqueles que são curados, proporcionando a ele todas as condições para que a restauração seja completa. E muitas das vezes, irmãos, não olhar assim, às vezes atravessado e dizer, não, fulano errou, não, fulano fez isso, não, fulana fez aquilo, vamos deixar de lado. Não. Prepare a mesa da restauração, porque quando o filho pródigo voltou, a Bíblia diz, meus irmãos, que o pai, ele pegou o novilho cevado, matou e promoveu e propagou uma grande festa. E quando alguém dizia, rapaz, mas hoje não é dia de festa, o que está acontecendo ali dentro? Rapaz, tu nem sabe o filho do homem aí que pegou tudo e foi-se embora? Ele voltou. Mas voltou e o homem está fazendo festa? Não era para dar uma pisa nele, não, não. O homem está restaurando e está alegre. Meus irmãos, se alegre por quem se levantou. Se alegre porque quem estava triste se alegrou. Se alegre porque quem estava caído e agora Deus colocou de pé. Às vezes, irmãos, há comunidades por aí, há crentes por aí, há pessoas por aí, que quando a gente diz assim, rapaz, fulano caiu, só falta ele dar um glória a Deus porque o irmão caiu. Não, meus irmãos, eu lembro de uma vez, eu ainda congregava, eu congreguei em Maracanã 1 ano e 8 meses. E eu lembro, meus irmãos, que naquela época tinha um trabalho de cruzadas muito intenso. E nesse trabalho de cruzadas, havia os pregadores da cruzada, havia aqueles que oravam pela cura divina, aqueles que oravam para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eram trabalhos intensos, muito grandes. E eu lembro, meus irmãos, e normalmente, a gente que fazia parte desse trabalho, a gente estava sempre junto. A gente estava sempre se alegrando, meus irmãos, pelas centenas de almas que às vezes Jesus salvava em cada cruzada. Pelas centenas, eu não estou exagerando, centenas de vidas que eram batizadas com o Espírito Santo no meio da rua. Não era um trabalho só meu, era um trabalho do pastor da igreja. E eu, juntamente com dezenas de outros irmãos, cooperávamos. E eu lembro de um dia que a gente estava na igreja. E o pastor, que hoje está pastoreando no campo, ele era um dos pregadores da cruzada,
ele chegou e disse assim, o meu nome é Demétrios Martins, né? E ele me chamava de Martins. Martins, no final a gente quer se reunir para a gente poder conversar. E quando terminou o culto, naquele momento, irmãos, não houve o que conversar. Porque na verdade todo mundo estava chorando. Quando ele chegou e disse, um dos soldados caiu. Quando ele disse um dos soldados caiu, um querido irmão de uma congregação, líder de uma congregação, um jovem naquela época ainda, que Deus estava levantando de uma forma muito intensa, havia caído. E naquele momento, meus irmãos, ele começou a chorar e todos nós acompanhamos em lágrimas, porque o nosso sentimento naquele momento era de tristeza, porque alguém que Deus estava investindo e levantando, ele havia caído. Posteriormente, Deus levantou aquele moço e ele começou a fazer a obra de Deus novamente. Mas o que quero dizer aos irmãos é que o evangelho da busca pelos perdidos, ele promove essa restauração. Eu tenho uma palavra para profetizar sobre nós essa noite, meus irmãos. Deus vai colocar diante de vocês, diante de nós, alvos de restauração. Você vai ser um instrumento de restauração. Eu não sei se daqui a alguns dias, eu não sei se daqui a algumas semanas, alguém vai aparecer diante de você e você vai se lembrar desta palavra profética. E Deus vai te usar e você vai ser um instrumento de restauração para a vida daquela pessoa. Essa pessoa vai chegar para você e vai dizer, irmã, Deus te usou e agora eu estou uma bênção para a glória do nome de Jesus. Irmão, você foi um instrumento de Deus na minha vida. Nesta noite, quem crê nisso, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor Jesus. Porque você vai ser um instrumento de restauração nesses dias. Terceiro e último lugar, a inclusão ou inserção no reino é motivo de alegria. O evangelho que busca os perdidos, quando o perdido é inserido no reino, tem alegria. Há motivo de alegria, meus irmãos. Se alegre, meu querido irmão. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Se alegre. A inserção do evangelho do reino é motivo de alegria. O pastor, quando encontra a ovelha perdida, o que é que o texto diz? Quando ele acha, ele convoca os amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, aleluia. Talvez você diga assim, será que Deus vai me aceitar desse jeito? Todo sujo, todo cheio de ferida. Meu querido, Ele é o pastor dessa parábola, Ele é o verdadeiro pastor. E se você chega todo ferido, todo cheio de hematoma, todo sujo, aleluia, Ele está alegre porque você está sendo inserido no reino novamente. Tem alegria. O filho, quando é reencontrado, o pai convoca e organiza a festa. Regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E quando ele responde, o irmão mais velho, que foi indagar o pai e dizer, mas pai, eu estou sempre aqui contigo. Nunca mataram um novilho cevado para mim, nem um cordeirinho mataram para mim. Aí ele vai dizer para o filho, aleluia, glória a Deus, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Preste atenção nisso aqui. Olha o que o pai vai dizer, era preciso. Tem coisas que são precisas. Tem coisas, eu vou me expressar melhor, tem coisas que precisamos fazer.
Tem coisas que precisam ser externadas. Ah, mas é meu jeito. Mas você tem que aprender com o evangelho que busca os perdidos. Ah, mas eu não gosto de abraçar. Mas o evangelho vai te ensinar a abraçar. Ah, mas eu não gosto de pedir perdão. O evangelho vai te ensinar a pedir perdão. Ah, mas eu não... Irmão, tem coisas que precisam ser feitas e externadas. Porque às vezes, irmãos, a gente só quer colocar do nosso lado aquelas pessoas que a gente acha que se encaixa politicamente dentro, perfeitamente, melhor dizendo, dentro da política do bom moço. E esse não é o evangelho. O evangelho, meus irmãos, ele é o evangelho que ele produz uma grande alegria. E quem é o instrumento para produzir essa alegria? É você, sou eu, somos nós. Festeje, meus irmãos, quando Deus mandar você festejar. Abrace quando Deus mandar você abraçar. Se você tiver certo, mas para construir uma ponte de restauração, vá lá e peça perdão, para que você possa caminhar na jornada. Porque quanto mais você vai colocando esse negócio para dentro, não, mas não foi eu que errei. Ah, meu irmão, aí vai ser difícil. O evangelho é a alegria de Deus aqui na terra, aleluia, aleluia. E é interessante, meus irmãos, que essa alegria, ela também é uma alegria celestial. Olha o que diz o versículo 7. Da parábola das ovelhas, das 100 ovelhas. A Bíblia nos diz versículo 6, bota aí versículo 6. A Bíblia diz assim: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Essa alegria era onde? O pastor, os vizinhos e todos aqueles que eles haviam convidado. Mas olha o que ele diz no versículo 7. Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Pronto, só isso. Haverá alegria no? Mais forte, haverá alegria no? Mas não tinha alegria na terra. Meus irmãos, a alegria do reino produz alegria no céu também. A alegria que festeja aqui, que é ligada aqui, ela liga também uma alegria no céu. Aleluia. Meus queridos, quando Deus ele olha para cada um de nós e vê você como um instrumento de restauração dessa alegria, você está produzindo também alegria no céu, pecadores se arrependendo, vidas sendo restauradas para a glória de Deus. É por isso que eu vos digo de novo, se alegre, porque você é um instrumento de restauração dessa alegria. Quando você encontrar o filho perdido, você vai se alegrar, vai produzir. Tem coisas que precisam ser feitas. Mas quando essas coisas que precisam ser feitas, elas são realizadas, elas são ratificadas, confirmadas, existe uma alegria celestial que é produzida. É o Pai olhando para nós, olhando para cada um, dizendo: olha lá, alegria produzida na terra. Ele se alegra com um crente que está produzindo essa alegria na terra. Quem pode dizer glória a Deus esta noite, meus irmãos? E aqui eu vou terminar a palavra dizendo o seguinte. Tem uma frase que frisei aqui, fiz questão de frisar com os irmãos, que ele vai dizer assim: Jesus põe em cena um pai singularmente pouco possessivo ou autoritário. Ele aceita sem murmurar sua condenação à morte simbólica no pedido do filho mais moço para dividir a herança. É pai que respeita a liberdade do filho e nem lhe diz que fique quieto. Pai que sabe esconder sua decepção na hora da partida, mas não esconde sua emoção na hora do retorno, longamente esperado. Pai não conformista, alheio ao legalismo, mas tão humano, tomado nas entranhas pela emoção. Pai que não reclama reparação prévia dos erros para reintegrar o pródigo em sua qualidade de filho. O fato de ele voltar já não é um sinal suficiente de sua mudança de mentalidade. Que coisa linda, eu achei interessante quando ele diz: pai que sabe esconder a sua decepção na hora da partida.
mas não esconde sua emoção na hora do retorno, e ele ainda diz, longamente esperado. Que possamos expressar mais aquilo que é positivo, e isso dentro do contexto relacional. Às vezes há sentimentos, meus irmãos, que eles vão ser guardados conosco. Sentimentos de decepção, sentimentos de tristeza, sentimentos tóxicos, a gente guarda conosco. Mas ao perceber que existe uma grande oportunidade de restauração, de alegria, que esses sentimentos sejam externados, extravasados, para que alguém, quando olhe, eles percebam que existe algo de Deus na restauração daquela alegria. Quantos podem dizer amém nesta noite? Eu queria convidá-los a estar de pé. Eu vou convidar o Plenitude mais uma vez. A gente vai louvar. Em seguida, nós estaremos nessa noite, meus irmãos, encerrando o culto divino, debaixo dessa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. O Evangelho e a busca pelos perdidos. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite, colocasse a mão sobre o seu coração, em nome do Senhor Jesus. E nessa noite, você pensasse um pouco em todo o investimento que Deus tem feito sobre a sua vida. Em tudo aquilo que o Pai, Ele tem desejado fazer sobre o seu coração. Há coisas que nós não compreendemos. Há situações que nunca saberemos explicar. Mas em todo momento, há um Deus que está guiando e guardando você e guardando a sua vida. Há um Deus que está guiando e te restaurando. Há um Deus que ele tinha a oportunidade até de expressar sua decepção diante de tantas coisas que nós já fizemos diante dele. Mas ele preferiu guardar e desejou expressar seu amor e a sua graça sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado nesta noite, pela tua palavra e por aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque chegamos aqui nessa noite desejosos de ouvir a tua voz e a tua palavra, e o Senhor se apiedou de nós e nos trouxe a este lugar. Amado Deus, está aqui a tua igreja, o teu povo. Está aqui, Pai querido, os teus filhos, ovelhas do teu aprisco, dracmas que o Senhor tem guardado, filhos que o Senhor tem investido e tem dado uma herança. Obrigado, Senhor. Eu não sei, Pai, como foi que o coração desta irmã chegou aqui hoje, mas eu oro para que a tua graça se manifeste. Restaura a alegria dela, restaura o ânimo dela. Eu não sei como é que este irmão chegou aqui hoje neste lugar, mas a missão central do Evangelho é buscar o perdido. Às vezes, Pai, a gente está perdido, nem tanto perdidos no aspecto salvífico ou da salvação, mas estamos perdidos de direção, desnorteados, sem saber o que fazer, frágeis, imóveis diante da situação que se nos apresenta. Mas nesta noite, eu vou deixar o teu Espírito ministrar nesses corações, Senhor. Que o Senhor possa nesta noite fazer conforme tua palavra no coração deles. E assim, Deus, que o teu nome seja glorificado. Vamos terminar adorando ao Senhor.